E a gente está falando em criar músculo. Hoje a gente sabe do imediatismo, né? Às vezes pessoas querendo criar músculos assim rapidamente com o uso de suplementos e hormônios. Qual é a sua opinião? Então, a questão dos hormônios é uma questão extremamente ética, profissional e polêmica. Quando a gente fala de TRH, que é a terapia de reposição hormonal, ela é extremamente indicada hoje para mulheres menopausadas, inclusive com muito mais benefícios do que malefícios. Então, quando eu falo de TRH para mulheres menopausadas principalmente, eu vejo com muito bons olhos, a ciência vem demonstrando isso. Não são todos os profissionais que estão acordando para isso ainda, mas com certeza, dado o nível de exigência que a gente está, de evidência, científica, a gente vai conseguir ter uma migração cada vez maior para que a mulher pós-menopausa diminua os seus riscos e aumente a longevidade com qualidade. Esse é um ponto específico, né? E aquela famosa tomou bomba, tá tomando Danone. Então, aí vai o suco, né, que tá na rede social agora. Como que chama? Aí vai, eles estão chamando de suco. Suco? Esse cara toma suco, Danone. Esse cara não toma suco. Né? Que aí brinca de Danone. Tá aqui. Tem 19 anos que eu tô tentando ganhar massa. Porque tem um cara... Tá faltando suco pra ele aí. Tem um cara na internet que ele tá pegando assim, por exemplo, viu o padre Marcelo Rossi, viu as pessoas que são conhecidas, e aí ele fala fake neri ou neri, ou seja, é natural ou é fake, né? E aí ele fala, tomou o suco ou não tomou o suco? E ele vai fazendo meio que um julgamento, ele tem até um martelinho que bate assim e tal. E assim, eu acho sempre do ponto de vista legal, porque está trazendo para discussão, e ele faz de uma maneira cômica, que fica leve, e está alertando também. Né? É lógico que isso vai mexer com um mercado bilionário e gigantesco. Então, tirando da terapia de reposição hormonal, que é totalmente indicado e que deve-se procurar os profissionais competentes para isso. Vamos falar do uso de anabólicos, por exemplo, que antes era muito comum em homens e agora a mulher usa tanto quanto o homem. Ainda mais com o advento de fake anabólicos, vamos Perfeito. dizer. Que são, as pessoas estão anabolizando, mas só porque isso está dentro de um chip ou porque isso está num comprimido X, Y. Todo mundo agora põe o chip da beleza e fala que tá fazendo reposição hormonal. Todo mundo. Mas você precisa? Nossa, preciso. Nossa, do nada, todo mundo precisa fazer reposição hormonal, não é? Exatamente. Embora eu estude muito e saiba muito sobre esse tema, eu não me sinto seguro em debater isso ainda mais aqui abertamente, porque eu acho que isso é de competência dos endócrinos. O médico endocrinologista é a pessoa competente por debater se aquela pessoa demanda de reposição hormonal, se ela não demanda, e se alguém o procura. Reposição é diferente de suplementação. Exatamente. Né? Para anabólicos, buscando anabólicos, o médico ali vai ter uma dificuldade, porque se ele não orientar, essa pessoa vai tomar de qualquer maneira. E aí, sem a orientação médica, ela vai estar exposta a uma série de riscos cardiovascular, hepático, né? Distúrbios metabólicos que não tem volta. Muitas das pessoas que começam a tomar hormônios sem precisar, e isso acontece muito na adolescência, porque o adolescente quer tudo para ontem, depois não consegue regular nunca mais seu eixo neuroendócrino, não consegue produzir testosterona como deveria e passam a fazer terapia de reposição hormonal, porque aí sim necessitam, mas por conta da sua própria atitude lá atrás. Então é um desafio, eu acho que quem quer partir para isso tem que se informar, tem que buscar informação médica profissional. Tomar cuidado também, porque fica no YouTube olhando fisiculturista. O fisiculturista passa a receita do que ele faz para ele, não é para você. O fisiculturista é um atleta. E como todo atleta, no fisiculturismo, o doping ainda é permitido. Você pensa bem. Vamos pegar atletas de origem mundial, Olimpíadas, atletas olímpicos. Quase todos, para aguentar a carga de treino, para aguentar o nível de exigência que precisa para se tornar um atleta olímpico, fazem uso de terapias ou até de anabólicos. É fato. Quase todos. Eu não vou ousar de falar todos, mas quase todos. Só que eles são fiscalizados. Então, com a fiscalização que existe, quase todos utilizam.
Imagina o fisiculturista que precisa construir massa muscular numa proporção extremamente outline, né, fora do padrão, e que não tem essa cobrança e nem essa fiscalização de um comitê antidrogas, né? Então, assim, é natural que eles utilizem os anabólicos, só que aí, como ele é atleta, o que ele faz normalmente? Ele tem a intervenção do médico, uma equipe, ele faz exame de sangue regular, ele controla os danos. O cara tá falando para quem é atleta, aí o menino vai lá ver aquilo, acha massa demais, acha que é aquilo, o suco que vai fazer ele se transformar da noite pro dia e sai tomando. E encontra no mercado, existem profissionais e profissionais, pessoas que vão se aproveitar disso para ganhar dinheiro indevidamente e vão levar aquele... eu estou falando do adolescente, mas serve para qualquer público, aquela pessoa a fazer o oposto do que o exercício se propõe, que é melhorar a longevidade, a melhorar a condição física geral. Você vai fazer aquela pessoa provavelmente ter um encurtamento da sua longevidade e principalmente desse lapso de viver mais e viver sem doença, entendeu? Mudando um pouquinho, falando do bumbum perfeito, e aí trazendo essa pessoa que malha em excesso ou que usa algum anabólico. A mulher, a gente já conversou sobre isso, a mulher, para ter o bumbum ideal, tem que ter músculo e tem que ter um volume de gordura bem distribuído. E é muito comum eu receber no consultório mulheres que treinam demais, o percentual de gordura muito baixo, e reclamando que o bumbum tá com aquele amassadinho, não tá legal. E aí ela fala, Thiago, mas eu treino cada vez mais e isso não melhora. E aí, como ter o bumbum perfeito? Acho que o bumbum perfeito não existe, porque ele é extremamente individual. Então, qual que é a autoimagem que a pessoa tem, com quem que ela está se comparando, e aí ela vai estabelecer uma meta que pode ser atingível ou não atingível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao conversar com uma cliente que procura a gente por isso, é identificar se o que ela está pedindo é possível de se fazer e alinhar expectativa e realidade. Acho que esse é um ponto. Tem pessoas que prometem o que não vão conseguir entregar. Outro ponto, antes da gente falar em chegar lá, existe uma cadeia de prioridades dentro do treinamento para fazer a pessoa chegar lá. Por exemplo, se a prioridade dela máxima, ela está te dizendo que é o aumento da hipertrofia de glúteos, então isso vai ter que entrar numa lei de prioridade na hora de você prescrever o treinamento para ela. E o que a gente vê na ciência é que tanto a parte posterior da coxa quanto glúteos, o volume que deveria se dar para que as pessoas conseguissem atingir os resultados que elas querem é muito menor do que o que deveria. Então, aí já tem um problema. Porque todo mundo hoje fica pensando assim, a seleção de exercício para eu atingir o melhor glúteo. Qual que é o melhor exercício? A variação de exercício. Só que antes de chegar lá na seleção de exercício, eu tenho individualidade biológica, eu tenho questão genética, eu tenho volume de treino, seleção, o volume, a intensidade do treino, a progressão de carga. Depois que eu adequei isso tudo, que eu tenho todo esse conhecimento, aí que eu vou para a seleção de exercícios. E o que as pessoas fazem? Botam tudo na seleção de exercícios, esquecendo do volume, da intensidade, da progressão. Então, o que tem acontecido muito as mulheres acham que estão treinando muito, mas não estão treinando especificamente o volume que deveria para atingir o resultado sobre os glúteos propriamente dito. Ou seja, está morrendo de malhar e pode estar nada, né? Está malhando errado. Então, isso aí é um erro profissional. Os profissionais ou estão despreparados ou não estão alinhando isso com a cliente ou o paciente. Né? E outro problema que você falou, se é uma paciente ou um cliente que tem um percentual de gordura mais baixo, você tem que tomar cuidado com a carga que você vai colocar para ela, né? Porque isso vai envolver uma distribuição adequada entre gordura e músculo naquele glúteo. Se você mostra para uma mulher, você pega aí o nível de competição, você pega um glúteo de uma mulher que está indo para competir no fisiculturismo, você fala assim, é esse o glúteo que você gostaria de ter? Dificilmente ela vai falar que é. Mas tem mulheres que vão falar, não, é esse.
Então, ali você já começa a entender o que ela quer, o que ela vai estar disposta a fazer para aquilo e qual é o volume que você vai ter que dar e qual que é o nível dela abrir mão. Porque para chegar naquele nível ali, aquela pessoa abriu mão de muita coisa. Eu admiro muito quem consegue atingir esse nível de resultado estético, porque significa que você abriu mão de sair com os amigos, de comer, que é um dos prazeres da vida, né? Identifiquei. De tempo com as pessoas no social, porque você tem que dormir adequadamente, você tem que comer só aquilo que está restrito na sua dieta, você tem que treinar feito um louco. Então, e não é um mês. Às vezes é um ano, né? Um ano preparando para isso. Então, o que eu vejo é a maioria das mulheres, ela não quer ter aquele shape ali dessas mulheres que vão para a competição. Ela quer ter um glúteo arredondado, com um volume que esteja condizente com o volume da coxa dela, com os membros superiores dela. Então, o treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender essa proporcionalidade, mostrar algumas fotos para ela, ver o que você quer aqui dentro, que eu tenho certeza que vocês fazem, né? Inclusive com o programa 3D. A mesma coisa que faz para a mama, por exemplo, tem que fazer quando você vai prescrever um treino para uma pessoa dessa, para você entender o que ela quer realmente. E aí você vai determinar o volume, a intensidade e explicar a ela o que se precisa para chegar. Pode ser que você fale, olha, com a atividade você vai até aqui. Se você quiser ir além disso, aí você tem que procurar realmente um cirurgião plástico para ele te dar outras soluções, né? Aproveitando, entrando nesse tema da cirurgia plástica, educação física, a gente recebe muito paciente com diástase, afastamento da musculatura reta abdominal pós uma gestação ou variação de peso. Como educador físico, é possível fechar essa diástase com algum treino? E algumas pacientes já me questionaram isso. Fazer abdominal é melhor ou pior essa diástase? Então, isso é extremamente complexo e a ciência vem evoluindo agora há pouco sobre esse tema. Tudo que o Rogério está falando aqui não é o Rogério que está falando, estou falando baseado em evidências, porque o que o profissional de saúde faz é pegar as evidências e aplicar isso na prática, né? Por mais que às vezes tenha empirismo, que a gente usa o nosso conhecimento prático, que às vezes não foi provado como ciência, mas você quase na sua ciência pessoal viu aquilo acontecer tantas vezes, que a gente chama de know-how, você fala, isso aqui é o caminho das pedras, ainda não foi provado, mas um dia vai ser, né? Então, o que acontece? A diástase, se você joga pressão positiva no abdômen com a diástase, a tendência é você aumentar essa diástase. Então, quando eu faço o abdominal tradicional, a tendência é eu aumentar essa diástase. Quando você pega um profissional que sabe o que está fazendo, existem técnicas onde você faz o abdominal fazendo uma compressão externa que podem evitar o aumento e podem até ajudar a reduzir, mas isso ainda cientificamente não tem nada comprovado, aí é empirismo, é o que eu estou dizendo. Mas algumas pesquisas que você mostra com a barriga negativa, que a gente chama do LPF, aí sim, já mostra você conseguindo corrigir grande parte dessa diástase, tá? A partir do momento que você começa a corrigir, usa as técnicas corretas, com isométricos, com pranchas e até com abdominais positivos, sabendo o que você está fazendo, aí ele pode ser positivo ao invés de negativos. Disso, por exemplo, a sua esposa está grávida, a Rafa está grávida, as duas adoram academia, ter o cuidado do corpo. A Rafa é uma que quando teve o Henrique, nasceu o Henrique, ela no outro dia estava ligando para o Rogerinho para fazer crossfit. Só que o corpo dela, a musculatura dela, pelve, não tinha nada preparado para ela pegar tanta carga. É isso aí. E isso ia aumentar muito a pressão positiva no abdômen dela. Então ia só prejudicar ao invés de melhorar. Então o Rogerinho, na época, falou, Rafa, calma, o resultado não é tão rápido. Vamos ficar 3 meses, a Rafa ficava rolando no colchonete, brava da vida, querendo pegar peso, mas era isso. Foi isso mesmo. Ela fazendo um fortalecimento da parede abdominal, da pelve, para só depois conseguir fortalecer, fazer agachamento. É isso. Precisa de uma orientação, né? Foi um processo, só pegar esse ponto da Rafa, porque às vezes pode elucidar para quem está nos assistindo. Mas foi um processo onde a gente começou a trabalhar fortalecimento da musculatura profunda do assoalho pélvico,
ativação do transverso do abdômen, ativação de multífidos, que o nome é feio, mas é um músculo atrás nas nossas costas, que se envolve em um cilindro que envolve toda essa região que a gente chama de cilindro lombopélvico, que é fundamental de estar ativado para eu fazer qualquer atividade, não só musculação, mas qualquer atividade que a pessoa vai fazer, até porque envolve mecanismos antecipatórios que posicionam as articulações no espaço e no tempo para que elas façam os movimentos corretos e não os incorretos. Então, para evitar lesão, eu preciso de ter essa preparação. Como ela vinha de um trabalho onde teve uma diástase abdominal e toda vez que uma grávida dá à luz e distende todas essas camadas, inclusive as profundas, inclusive do assoalho pélvico, você deve primeiro fazer um trabalho naquela região para que ela volte a ficar com a excitabilidade antecipatória, porque ela trabalha, inclusive, tem um time de antecipação aos músculos mais que a gente está acostumado, como bíceps, quadríceps. E aí, quando você vê isso acontecendo, é que você começa a evolução para a produção de carga. Depois a gente agachou com o próprio peso corporal, né? E aí foi fazendo as evoluções. E aí isso é um problema. Por quê? A gente entende que a mulher ela passa por uma transformação do seu corpo muito grande. Estou vivendo isso com a minha esposa agora, porque ela está grávida de 6 meses. E aí ela fica assim, quem fica romantizando esse negócio de gestação não sabe o que está falando, né? Porque não tem nada legal ver minha barriga ficar maior, eu senti que o meu quadril alargou, que eu estou acumulando mais gordura, que estou vendo mais celulite e tal. É lógico que quando eu sinto a minha bebê mexendo, quando eu vou no ultrassom e ver aquilo tudo, eu esqueço disso tudo. Mas o dia a dia dessa gestação de 9 meses, não tem romantização realmente. E a preocupação que vem na cabeça dela eu vou conseguir retornar ao meu corpo de antes? Eu vou conseguir melhorar esse perfil que eu nunca tive e agora eu estou tendo? Imagina a insegurança que passa para a mulher. E aí, quando ela volta e ela tá doida para fazer tudo, e você fala assim, não, a gente tem que ir devagar, a gente tem que começar rolando aqui no colchonete, a gente tem que começar com ativação profunda, é difícil. Agora, né? então, de forma objetiva, para gerar um corte legal, quanto tempo depois da gestação, seja parto normal ou cesárea, pode voltar para exercício físico, carga pesada? Eu dependo de vocês é que determinam a liberação, principalmente quando é cesárea, porque é no mínimo 2 meses ali para começar a retornar. Dentro do parto normal, em 4 semanas você já começa a poder fazer alguns trabalhos. Eu sou muito precoce nesse sentido, eu acho que quanto antes mobilizar, melhor, tá? Com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, tanto em um caso quanto no outro, né? A minha esposa, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente teve uma perda de uma gestação anterior que perdeu-se uma trompa, então ela fez uma cesárea para a retirada dessa trompa, e aí foi como se ela estivesse se recuperando de uma gestação. E eu mobilizei ela muito antes, começando com todo esse trabalho, devagar, em contato com o médico, observando cicatrização, e aí ela teve uma recuperação excepcional, até porque ela treinava antes, então isso ajudou, como a gente disse aqui. Mas, quando eu pego alguma paciente que vem de um parto normal, a recuperação é até mais rápida, porque eu consigo trabalhar, antecipar algumas demandas que eu não consigo por causa da cicatrização da cesárea. Mas quanto antes mobilizar, mais importante. Mas o padrão é 2 meses após a cesárea, começar essa mobilização, e após o parto normal, 4 semanas a gente já está mobilizando. Aí começa a mobilização, o fortalecimento, o rolamento. E para pegar pesado, quanto tempo depois? Aí depende, é individual, porque cada mulher ela veio de uma estrutura diferente antes do parto, uma sequência de treinamentos diferentes, então eu avalio individualmente. Mas 3 para 4 meses ela já tá começando a colocar a carga já. E aí essa progressão vai mediante ao que a gente está observando da capacidade dela de aguentar volume de treino, de aguentar a intensidade de treino. Por quê? Uma coisa que tem que levar em consideração. A mulher, ela era profissional e esposa, se tornou mãe, ela tem uma demanda gigantesca com a criança, porque por mais que nós pais queremos ajudar,
Aí tem muitas coisas que só as mães vão poder fazer. E ela está treinando. Então ela tem pouco treino, ela descansa pouco, ela dorme pouco, o cortisol dela está alto, a alimentação dela está toda alterada. Então eu não posso levar em consideração somente a questão do parto, da cicatrização. Eu tenho todo o entorno disso, como que está a vida dela agora, como que ela está dormindo. A neném dorme de noite, ela consegue ter um bom sono ou não, é uma neném que acorda muito, o sono está picado, ela consegue se alimentar, ou não, às vezes não está tendo tempo nem de se alimentar. Isso mesmo. Né? Não, romantizar a gestação, gente, assim, não tem a menor possibilidade de maternidade real mesmo. Isso tudo que você falou que a Erika sentindo, né, tá em segurança, se o corpo voltar, assim, a barriga fica flácida, tá tudo molengo dentro de 1 ano. É isso aí. O quadril, a bunda, parece que a bunda nunca mais vai ficar dura de novo, porque assim, parece uma gelatina. Demora mesmo, um ano para começar a sentir tônus. Exatamente, sentir tônus, é uma loucura. Na cirurgia a gente consegue ver isso, a anatomia. Tem até um vídeo para te mostrar depois. A gente operou uma paciente que tinha, 2 anos de pós-parto. E ela se cuidava, mas não intensamente. Como que a parede muscular dela era muito fraca. Então a gente tem algumas camadas. A pele, e aí pode ter flacidez de pele ou não, um pouco maior ou um pouco menor. No caso dela era grande, então a gente ia fazer abdominoplastia para tirar o excesso de pele. Mas então a gente tirou o excesso de pele, não tinha mais flacidez naquela pele, não tinha sobra de pele. A gordura, que é a segunda camada, a gente fez a lipo. Então ela estava com a pele bem justa, com a gordura bem fininha, mas ainda assim ela ficaria com a barriga estufada, tipo um tonel. Porque a flacidez muscular, que é abaixo da pele e abaixo da gordura. Essa flacidez muscular que é o que a gente está falando. Não tem como o cirurgião dar força para esse músculo. Não existe. Tem que fazer atividade física, fortalecimento. O cirurgião ainda não malha pra gente, né? Não. O que a gente faz na cirurgia é costurar o músculo para fechar essa diástase e aumentar a tensão dessa musculatura. Então a gente via nessa paciente uma barriga ainda em tonel, mas depois que a gente costurou o músculo, fechou, ela ficou com o abdômen. O músculo continua fino, mas o abdômen firme. Então você via que o abdômen não estava mais estufado. Então na cirurgia a gente não dá força para a musculatura, mas consegue esteticamente, pelo menos em parte, melhorar esse estômago alto que as pacientes falam. Mas ainda assim, no pós-operatório, a gente tem muitas pacientes que mandam para o Rogerinho para reforçar a musculatura. E essa insegurança que você falou da Erika, né, é comum, a gente já falou em vários episódios aqui, que as mulheres acabam de ganhar o bebê e, assim, querem tomar remédio para o leite secar para poder fazer a plástica. E eu fico imaginando que você, como educador físico também, aquelas mulheres que querem voltar rápido, 1 semana depois, igual a Rafa, rolando lá, desesperada, querendo malhar. E também tem que dizer não, né? Você tem que dizer não e você tem que explicar para ela o porquê do não e envolver ela nesse processo, dizer que é um processo. E que se ela antecipar esse processo, vão haver arrependimentos que depois, muitas vezes, não tem como corrigir, a não ser, né, através de uma cirurgia plástica mesmo. Dá alguns exemplos. Por exemplo, a paciente que acabou de ter um neném, está com a musculatura pélvica, abdominal, o core, né, todo fragilizado. Se ela começa pegando muita carga, sem preparo nenhum, o que fisicamente ela pode sentir, o que ela pode ter de prejuízo? Excelente pergunta, Thiago. Olha, vocês vão ver que tudo eu falo depende, porque não tem receita de bolo, e o bom profissional, ele literalmente entende indivíduo a indivíduo com sua história para prescrição. Então, não fiquem bravos comigo, porque eu falo depende. Depende de quem é o indivíduo que está chegando ali, qual a história dele, como que foi essa gestação, se ela treinava antes, se ela não treinava antes, enfim. Mas, como eu disse, essa musculatura que se perde tônus, ela é uma musculatura antecipatória, profunda, e ela promove ajustes finos para que você tenha movimentos articulares corretos. Então, você imagina a pessoa querendo jogar carga sobre uma estrutura extremamente flácida, que não está com esse time antecipatório, não está corrigindo os movimentos inadequados. Então, ao fazer isso, ela pode gerar uma alteração trocanteriana, onde ela vai ter uma artrose de quadril que nunca mais ela vai conseguir. Falando para leigo, o que é uma artrose de quadril? O que isso... A articulação do quadril, basicamente, ela é uma área côncava e uma convexa, que é a cabeça do fiamo que se liga ali.
E ela faz movimento para tudo quanto é lugar. A gente chama de planos e eixos anatômicos, vamos dizer assim. Mas é movimento para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, rodando. Tá? Então significa uma articulação muito livre e que os músculos que cruzam essa articulação é quem dita o ritmo dessa articulação. Só que existe um sequenciamento ótimo para qualquer movimento e os músculos vão ditar esse ritmo. Esses músculos profundos que estão todos alargados, eles agem um pouco antes desses músculos que fazem os movimentos, para que qualquer movimento que comece errado, ele vai dar um ajuste e coloca o movimento dentro do eixo de rotação da articulação. É como se fosse um alinhamento do carro. Aí, nesse momento, você perdeu aquele sensor de alinhamento do carro. Vamos fazer essa... metaforicamente falando. Quando você perde esse sensor, o seu carro, no caso, vai fazer movimentos e a sua articulação movimentos de uma maneira de sequenciamento muscular inadequados. E isso vai fazer com que aquela articulação possa lesar estruturas que estão no entorno dessa articulação. E ela começa a funcionar de maneira errada e começa a ter atrito nessa articulação que vai... Imagina você botar osso com osso, tá? Você vai desgastar aquela articulação, vai gerar um processo que a gente chama de artrose, e a artrose não dói, as pessoas acham que a artrose dói, mas a artrose pode levar a uma inflamação, que é a artrite, que dói, e que gera perda de função, e que gera uma série de consequências, podendo gerar, inclusive, no futuro, se a pessoa não corrigir, uma artroplastia, a pessoa tem necessidade de ter substituição daquela articulação. Isso tudo começou porque ela foi passar a carroça na frente dos bois. Ela não quis fazer esse processo. Mas aí é a longo prazo e tal. Mas a gente não está falando aqui de prevenir? A gente não está falando aqui de não deixar acontecer? O exercício é isso, é não deixar acontecer. Então as atitudes que você toma hoje, elas vão repercutir no futuro. A questão do abdominal. Vocês fazem um belo trabalho e costuram essa musculatura e depois essa pessoa vai voltar a treinar, correto? Eu já vi muitos casos, inclusive conversando com a Tati, que é a fisioterapeuta que trabalha com LPS, que muitas vezes a gente indica, né? Quase sempre a gente indica para ela, porque ela é extremamente competente, de as pessoas arrebentando esses pontos porque começaram a exagerar na questão dos abdominais. E aí voltam a ter essa barriga em tonel e não entendem. Eu estou treinando, eu estou fazendo dieta, eu fiz a plástica. Aí vai voltar aqui no Thiago e no Augusto e falar assim, aqui, o trabalho não ficou bom não, aqui, estou com a barriga em tonel de novo. Ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Foi o pós que teve esse problema. E esse pós é tão importante, um estudo recente, 36 pacientes que fizeram lipoaspiração. A metade faziam atividade física, conseguiu manter o resultado a longo prazo, 5 anos. A outra metade, que eram considerados sedentários, ocorreu o acúmulo de gordura não na região que você fez a lipoaspiração. Houve o acúmulo de gordura em outras regiões. E uma região que chamou muita atenção é a gordura intraabdominal, é a região interna que às vezes dá o abaulamento que a gente não consegue resolver com a lipoaspiração. Não tem milagre, né? Assim, o corpo é muito sábio em termos disso, tanto para te ajudar quanto para te prejudicar. Quando você teve uma alteração no seu peso e aquilo virou, não é bem assim, mas metaforicamente falando, virou uma memória. Você subiu o seu peso, ele registrou aquela memória ali. Depois, quando você tenta descer o peso, ele fica assim, cabo de guerra. Não é esse o padrão. O padrão é esse. Então, ele baixa o seu metabolismo, ele faz você comer mais, os hormônios que te dão saciedade diminuem, você começa a secretar ou ter menos sensibilidade aos hormônios tiroidianos que controlam o aumento do metabolismo, então você começa a ter o seu metabolismo a reduzir. Enfim, ele gera uma série de adaptações para diminuir a saciedade, para que você tenha mais fome. A sua busca por alimentos mais calóricos aumenta, o seu gasto diário reduz. Olha só, ele está fazendo de tudo para voltar ao estado original. Da mesma forma, quando você treina, quando você mantém bastante tempo o peso dentro do ideal, dentro do que você quer, quando você começa a vacilar, ele também te ajuda, ele também te puxa para baixo.
né? Então, isso que você falou é interessante, porque se a pessoa não teve uma mudança de hábito, Não adianta. o que você fez não tem como ser perene. Ela vai acontecer. E tem estudos que mostram realmente isso, que se a pessoa não muda o hábito de vida, ela vai ter reposição de gordura em outras áreas, costas, tríceps. A lipoaspiração não é para emagrecimento. Então, a lipoaspiração, a cirurgia plástica tem que vir num combo aí de atividade física, de educação alimentar. E a lipo vem para senão não contornar, funciona, né? O pessoal fala assim, Laura, eu fiz lipo, né? Nossa, você é magro. Não, justamente, porque se eu fosse gorda, eu não ia fazer a lipo, eu ia fazer uma bariátrica. Mas a gente falou muito. Mudar seu estilo de vida. Exatamente, eu tô fazendo a bariátrica, né? Mas a gente falou muito aqui de condições ideais, né? Que a paciente que faz treino, alimenta direitinho, vai buscar a gente para fazer cirurgia plástica, mas nem sempre é assim. A gente chega, muitos pacientes que às vezes nunca treinou, às vezes não tem um acompanhamento legal, e a gente fala isso, que a nossa consulta não é uma consulta de cirurgia plástica, é de gerar saúde. Nessa consulta, às vezes a gente consegue mudar a chave dessa paciente. A cirurgia plástica pode ser um gatilho para ela. E acontece com frequência, né? Vocês sempre direcionam para que faça a cirurgia e busque saúde. Então, é aquela hora, né? De acabar. Acabamos o tempo, tá, gente? Eu começo e eu termino, entendeu? Eu começo, as pessoas ficam felizes, depois eu termino, todo mundo fica triste, tá? Tudo que é bom passa rápido. Agradecer nossos parceiros, BID, Go Green, Adicus, BTG, Futuro Invest, são nossos parceiros, apoio o Plástica Talks aí há algumas edições. Agradecer o Rogerinho pela disponibilidade, por compartilhar o conhecimento, aos meus doctors queridos, por estar sempre aqui com a gente, né? Foi muito bom, viu? Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.